Ele está ansioso para ver Isso. aflições. Você Vamos já está ver quem vai sabendo. ser o aluno nota 10 dessa aula. Muito Vamos bem. lá, então, meus irmãos. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica nossa de quarta-feira, né? Estamos partindo para a reta final. Semana que vem já encerramos mais Pois um mês. Já é a última aula. Com a graça de Deus, a última aula. Muito bom mesmo. E esse tempo que Deus preparou para nós é um privilégio a gente poder parar um pouquinho e aprender um pouquinho mais sobre como estudar a Bíblia. Então, meus irmãos, vamos orar para a gente começar. Eu vou pedir para o Gabriel fazer essa oração para nós, tá bom, Gabriel? E aí você, depois da oração, já pode passar para o pastor José Humberto para a gente aproveitar o máximo de tempo possível dessa aula, tá bom? Tá bom, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos deu e por tudo aquilo que nos proporcionou até aqui. Queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor, que nos acompanha diariamente, Pai. Agradecemos também pela vida de cada um aqui, por esse tempo que estamos gastando em torno de aprender como estudar mais a tua palavra e também para que possamos crescer e nos parecer mais com Jesus Cristo. Peço que abençoe a cada um de nós aqui para aprender, ao pastor José Humberto para ensinar. Amém, Senhor Deus. Temos um tempo gostoso, Pai, diante da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Tá com o senhor, José Humberto. Obrigado, meu irmão. Então, que bom que a Fernanda já adiantou. Eu pedi o pastor Luiz André para enviar para vocês aquela tarefinha, vão esquentando os motores, bem simples, sobre a gente aplicar os 6 amigos lá na tentação de Jesus. É isso mesmo, Fernanda, Cláudio, a Marlene isso. E os outros, tá? Que estão aí. Muito bem. Então, vamos trabalhar juntos nesse texto aqui, aplicando os 6 amigos. Só um minutinho, por favor. Eu tenho que lembrar que aqui é diferente com vocês. Só um minutinho, pessoal. Aqui, prontinho. Certo. Então, vamos lá. As perguntas são quem, o que, onde, quando, por quê e como. Bem simples. Então, voltando aqui para sala de aula. Tá. Então, o que você tem aí? Personagens que são mencionados nesse texto. O que você tem para me dizer? Qualquer pessoa pode abrir e pode falar. Quem é mencionado aí? Liga o microfone, Queiroz. Queiroz, abre o microfone. Jesus. Espírito Próximo. Santo. O Espírito Santo. O diabo. Os anjos. Os anjos. No finalzinho tem os anjos, né? Tá. No 11, né? 11º. Isso também. Olha, tá. Foi isso que eu escrevi aqui, tá? Tudo bem, fica tranquilo. Então vamos lá. Alguém colocou alguém colocou além do que o Queiroz colocou? Pode falar, gente. Aqui não é questão de você está certo, errado. Não, nós estamos com sala de aula. Eu coloquei. Christian, é você que está falando? Sim. Oi? Deus e o homem. Deus e o homem. O homem, aonde? Pode falar. Deixa eu ver o texto aqui. Não tem problema, você não está errado, só quero que você lembre aí. Muito bom. Parabéns. Isso, 4 fala que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso, então, parabéns. Homem. Tá bom. Tudo bem, ele está certo. Então, deixa eu falar para vocês, vamos lá. No que é... Então, lembre-se, personagens, vou lembrar porque está lá na sua apostila, tá? Personagens que participam do episódio ou são mencionados.
Personagens que participam ou são mencionados. Então, é Jesus, o Espírito Santo, diabo. Jesus é chamado também Filho de Deus. Lembra, o diabo falou assim para ele: se tu és o Filho de Deus, ele é mencionado. Depois, nem só de pão viverá o homem, o Christian pegou bem, o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois, na hora que Jesus leva ele lá no pináculo do templo, para ele, a parte lá em cima do templo, então, atira-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem para que te guardem. Tá certo? Você não tropeçar em alguma pedra. E aí Jesus diz assim: retira-te, Satanás. Ele é mencionado. Porque ao Senhor teu Deus adorarás. Senhor. Já tinha mencionado Deus. E só a ele darás culto. Aí, de novo, os anjos são mencionados. Em Mateus, eu estou aqui com a Bíblia aberta, claro, né? Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Tá? Então, eu vou mencionar para vocês aqui de novo, e depois posso mandar, quem é mencionado aqui, ou quem aparece na história. Jesus, o Espírito, o diabo, Filho de Deus. Jesus é chamado de Filho de Deus. Tá? Alguém colocou, no versículo 3, diz assim: então o tentador. Pode acrescentar esse também. Tá? Quem é o tentador? Aqui, o diabo é o tentador e também Satanás. Mas é mencionado. Isso é importante? Irmãos, porque nós estamos numa aula de como estudar a Bíblia. Então, todos os detalhes que você puder pegar no texto, isso é importante para enriquecer. Então, eu vou começar de novo. Jesus, Espírito, diabo, tentador, Filho de Deus, homem, Deus, anjos, Senhor e Satanás. Tá bom? Foi o que eu anotei aqui. Tudo bem? Personagens que aparecem, vamos dizer assim, participam da história ou são mencionados. Tudo bem? Posso ir em frente? Ok. Então, próximo. Isso está muito fácil, né? O quê? O quê? Então, nessa pergunta, o que acontece aqui? O que está acontecendo? Que você pode resumir. Eu queria que alguém lesse, por favor. O que você escreveu? Qual é a ideia central desse parágrafo? Jesus está sendo tentado? Sim, mas pode colocar mais alguma coisa. Eu fiquei na dúvida entre o que e o porquê. Porque com a tentação de Jesus, o diabo não queria que os planos se cumprissem. Tá, mas aí, tudo bem. Você pode até colocar na questão do porquê. Do porquê, né? Com Tá. certeza. Tudo bem. O quê? Pode ler. Eu Outra fiz em pessoa. tópicos. Vou ler o meu, tá bom? Tá claro? Então, o Espírito conduz Jesus ao deserto, versículo 1, para jejuar por 40 dias e 40 noites, versículo 2. O diabo se aproxima para tentar Jesus, colocando em dúvida a sua filiação, versículo 3 e 5. Jesus combate o tentador com a palavra de Deus, versículo 4, 7 e 10. O diabo Jesus e os anjos descem para servi-lo, versículo 11. Eu colocaria, Fernanda, nessa forma como você colocou, mas na última parte, que seria o como, que a gente até coloca detalhes lá. Aqui a gente poderia resumir numa frase só, numa sentença só. Tá? Alguém colocou alguma coisa diferente? Pastor, Qual a ideia central, Cláudio? isso.
Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Afinal de Fique contas, em a gente paz. está aprendendo, né? Preocupa com erro, não. Preocupa com erro, não. Eu entendi, através daquilo que a gente interpreta da Bíblia, que Satanás tentou tirar proveito da situação, pensou, né? Porque dizem que ele sabe muitas coisas, ele conhece e tal, mas nesse momento, eu acho que o que acontece? Ele pensou que Cristo estava debilitado por ter feito todo aquele processo de jejum, de oração, 40 dias e tal, lá. Ele deve estar fraco e vai aceitar a minha, a minha proposta, né? Então, eu entendo que ele tentou tirar proveito, no meu entender, tirar proveito da situação por Jesus estar assim muito debilitado, o que não aconteceu. Pode ser que eu esteja errado, mas eu entendi e interpretei desse modo, entendeu? Não, você não está errado, Cláudio. Só que isso que você falou se aplicaria mais como resposta à pergunta por quê. Tá? Sim. Tá tudo certo, mas se aplicaria mais ao porquê. Então, é bem simples aqui. Pega lá na sua apostila, não precisa ir para lá agora. A ideia central. Eu vou dizer para vocês aqui, eu escrevi uma coisa mais resumida do que você pensa e basicamente eu peguei as palavras do texto. O que aconteceu? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ponto. Só isso. Resume esse texto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E as outras coisas? Bom, mas você ainda tem mais 4 perguntas. Sim. Agora, ele está só querendo saber o que aconteceu. É como se você falasse assim, eu cheguei e disse, Fulano, conta para mim o que aconteceu. Você só resume. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Entendi. O seu quê? Terceira pergunta. Essa também tudo é fácil. Onde? Onde aconteceu? Pode responder. No Deserto. deserto. No monte, no cume do monte. Deserto. No deserto. Está escrito lá. No deserto. É um lugar. Tudo bem. Já vou para a 4ª pergunta. Pastor. Quem está falando? Christian. Pastor. Em relação a essa pergunta, onde, o versículo 5 fala da cidade santa, que ele foi levado à cidade santa, e o versículo 8 foi levado ao monte muito alto. Interessante isso. Dá para se encaixar também aí, né? Tem os detalhes aqui. Ou não? Tudo bem, dá para encaixar. Só que eu não vou entrar não que isso não esteja certo. Algumas isso eu acho que isso. Deixa eu falar, estou conseguindo passar isso para vocês, que está na minha cabeça aqui, que uma coisa que tenha sido levado fisicamente, pode ser, ou espiritualmente, ou fez parte da tentação, tudo bem. Então, a tentação se deu em alguns lugares diferentes, embora, diz o texto, que ele foi levado ao deserto, ele estava isolado, estava separado. Pode ser que tenha acontecido isso daqui, mas eu não vou entrar nos detalhes agora. Tudo bem, Christian, não sei se eu consegui passar isso para vocês, que está na minha cabeça aqui. Só para lembrar, acho que eu não falei no começo, né? Eu estou em Anápolis, por isso que eu estou em sala diferente, porque essa semana aqui a gente está dando aula aqui também no curso do mestrado e alguma coisa de bacharel, então por isso que eu estou aqui. Pastor José Humberto. Diga, Clélia. É, Clélia. Eu tenho uma sugestão, que essas aulas continuem para o senhor poder passar essa parte um pouquinho melhor, porque eu também fiz igual o Christian. Tá bom. Não, tudo bem, não se preocupe com isso, tá? Não é uma coisa tão... não estou dizendo que não aconteceu isso literalmente, tá? Mas você pode colocar isso daí, não tem problema não. Que os lugares foram diferentes, pelo menos, né? O diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Poderia ser colocado no detalhe do como lá também, como as tentações aconteceram. Tudo bom? Tudo bem, Christian? Isso. Então, o local é no deserto. E aí depois vem esses detalhes aí dos outros locais. Ok. O quando, por quê? Essa questão... Desculpa, falei por quê e misturei a pergunta aqui. O quando isso aconteceu? Tem um Depois do batismo?
Oi? Depois do batismo? Não. Aliás, começa com depois. Dos 40 dias? Isso. Pastor, fala 40 noites? Isso. Oi, Christian. Não, a narrativa ela vai começar depois do jejum de 40 dias e 40 noites, né? Isso. Então uma coisa está ligada à outra, né? O que aconteceu? Jesus foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, porque o episódio, o que se dá principalmente são esses diálogos da tentação. Então, quando? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Ok? Eu estou pegando um detalhe do texto. Depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Agora sim. É uma resposta que envolve um pouco coisas mais longas, mas a gente não vai entrar nisso agora. Que é a pergunta número 5. Por que ele foi tentado? Por que ele foi tentado? O Cláudio fez aquela colocação, que é um dos pontos, né? Claro, vamos só lembrar o seguinte, tem um ponto aqui, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui. O que aconteceu? Está escrito lá. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual é a ideia de tentação? Eu estou falando nesse contexto. Certo? Às vezes a gente fala assim, olha, o fulano tentou me distrair. O fulano tentou me atrasar. O fulano tentou me atrapalhar. Estão pegando o que eu estou falando bem no verbo tentar? Não é? Então, aqui, ele tenta, o diabo tenta Jesus para quê? Eu sei que tem uma resposta óbvia, porque o tentador, o maligno, tenta os filhos de Deus para quê? Vou esperar vocês responderem, que é aquela resposta bem simples que você sabe. E que você vive e eu também vivo. Para que o adorem? Para que o sirvam? Não. Fez parte, isso já é detalhe. Pode falar, eu tenho certeza que vocês sabem. É isso mesmo, é tão simples que você fala assim, não é possível. É isso mesmo. Quando o diabo tenta um filho de Deus, um crente, uma pessoa, é tentar para fazer o quê? Para ele cair. Desviar do caminho do Senhor. Muita gente falou ao mesmo tempo. Fala, Cláudio. Tentar desviar dos caminhos do Senhor. Tentar desviar dos caminhos do Senhor, mas vamos mais ainda resumido. Fernanda. Você não acha que... Olha, veja bem, é uma opinião, né? Deus sabia de tudo isso, Sim, ele permitiu que levassem o filho dele até o pináculo, certo? Certo. Não é uma tentação, não é uma chance que Deus queria desmoralizar Satanás, dizendo que o maior é aquele que está com Deus? Não, tudo bem, isso já é uma aplicação, não tem problema. Fernanda, você falou o quê? Gente, eu falei uma coisa e escrevi outra. Eu falei, pensando na sua pergunta agora, que realmente é para tentar nos tirar do caminho do Senhor, mas eu coloquei aqui por quê? Né? Não sei se está certo. Para nos mostrar que nós podemos vencer as tentações com a palavra de Deus na mente e no coração. Não, você já foi para a vitória. Eu quero gastar um tempinho aqui. Você, pastor, não é possível. É possível, é simples. Então, quando o maligno tenta um filho de Deus, ele tenta com qual propósito? Pastor, isso é fácil. Então, fala o que é fácil. Para que a pessoa caia. Tá esquentando. Cair em tentação. Matar e destruir, pastor? Para fazê-lo pecar. Ponto final. Isso, é isso. Então, todas essas outras coisas são detalhes. Então,
o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo estava tentando Jesus a quê? Como tenta todos nós, pecar. Né? Lembra lá de Hebreus, fala assim, que Jesus foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 2,18, para os que querem anotar. Foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Tá? Para os que gostam de anotar, Hebreus capítulo 2, versículo 18. Tudo bem. Agora, depois disso, tá? Só um minutinho, eu citei só uma referência errada, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2,18. Mas deixa eu pegar aqui o outro, que é Hebreus capítulo 4. Só um minutinho. Só corrigindo. É 2,18 e 4, não gosto da referência errada, 4,15. Pois ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. E o Hebreus 2,18 é que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Tudo bem. Por quê? Tá. O diabo queria fazer Jesus pecar, para, claro, desviá-lo dos propósitos de Deus, desobedecer a Deus e assim por diante. Eu não vou entrar no assunto, porque não é nosso assunto. É difícil um pastor, depois de alguns anos de ministério, não ter pregado nesse texto. E eu já preguei nele algumas vezes. Tá? E alguém já fez a comparação entre essa tentação de Jesus, em Mateus 4, pelo maligno, e a tentação de Gênesis 3. E temos que lembrar que o apóstolo Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Então, Deus queria mostrar para o maligno que o segundo Adão, que é Jesus, é diferente do primeiro. É diferente do primeiro. E esse segundo não caiu, mas obedeceu. Agora, qual é um dos grandes... Eu já acabei respondendo com esses versículos. Um dos grandes valores e importância para nós na vida cristã, essa tentação de Jesus, que ele também passou por isso, como o texto diz, naquilo que ele mesmo foi tentado, ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. E por isso que Jesus ensinou a orar: Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso pode fazer parte da nossa oração diária, que não há nenhum problema. Nenhum problema. Não é? Então, essa é mais difícil, você responder uma sentença só. Por que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? Né? Então, a resposta, uma delas é para mostrar que o segundo Adão era diferente do primeiro Adão. Isso, vamos dizer assim, para mostrar para o maligno. Segundo, para servir de exemplo para nós, que ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Claro que nós não temos a natureza de Cristo, mas ele pode nos socorrer. Então, quando a gente está sendo tentado, não é uma coisa que a gente pede socorro para Deus, ele fala assim: você está sendo tentado, o que é isso? Do que se trata? Como é que isso funciona? Não, ele sabe o que é. O texto diz que ele sabe, que ele passou por isso. Tem uma ilustração de uma senhora que estava sofrendo com algumas dores, estava no hospital, estava internada no quarto. E o médico entrou, estava tratando dela,
E como a senhora, doutor, eu estou sofrendo com essas dores. Eu falei, eu sei. Mas estou sofrendo com isso, esses remédios, isso aqui, e essa dor que não para. Não, mas vai passar, eu sei. Aí ela ficou um pouco impaciente. Eu falei, não, doutor, o senhor não sabe, não. O senhor não sabe. O senhor leu nos livros de medicina. O senhor aprendeu na faculdade de medicina sobre essa doença. Ele falou, não, minha senhora. Eu já tive esse problema. Então, quando eu falei para a senhora que eu sei o que a senhora está sentindo, é porque eu também já tive esse problema. Eu estava me lembrando, estava morando lá em São José dos Campos, quando eu fui na minha consulta lá, antes da minha cirurgia, falar com o médico, com o urologista, ele falou assim para mim, eu já fiz essa cirurgia que você vai fazer. Eu já fiz essa cirurgia. Então, isso faz diferença, né? Quando a pessoa se identifica em alguma coisa com a gente, tá? Então, essas perguntas são para treinar a cabeça da gente para observação. Lembra da história do peixe? O jovem que queria ser cientista, observe o peixe, observe o peixe. Então, tem esse duplo propósito, porque Jesus foi tentado. Né? Diz respeito ao tentador, vamos dizer, esse segundo Adão é diferente do primeiro Adão, e diz respeito aos seus discípulos, à sua igreja. Ele vai socorrer vocês, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Como é que o Senhor venceu e o Senhor vai socorrer? Amém? Então, a última pergunta foi até que eu falei aí para a Fernanda Rocha, como? Aí você pode dar esses detalhes aí, tá? Do que aconteceu na primeira, do que aconteceu na segunda tentação, do que aconteceu na terceira tentação. Mas nós estamos... o tempo aqui passa mais rápido. Nós estamos na primeira lei do estudo bíblico. Eu sei que semana passada eu comecei a interpretação e eu vou continuar nela hoje também. E só tem mais um, o tempo passa rápido, mas tudo bem. Posso caminhar? Tudo bem? Então, gostei, parabéns. E é isso, é aquela coisa que você aprende a fazer fazendo. Né? Aprende a fazer fazendo. Você vai treinando os seus olhos, vai treinando a sua cabeça para olhar para o texto e ver detalhes que você não via. Você vê detalhes que você não via. Quer ver uma coisa que acontece com a gente? Não é sempre, mas várias vezes. Um dia você vai procurar uma loja, você vai procurar uma pessoa, você vai num lugar, você fala assim, nossa, eu já vim tantas vezes aqui, eu não me lembrava de que aqui tinha essa loja, eu não me lembrava que aqui tinha isso. E só a partir do dia que você teve que ir lá, ou que alguém falou que trabalhava lá. Nossa, eu já passei tantas vezes, eu nunca vi. Não acontece com você, acontece com todo mundo. Isso é comum. Isso é comum. Eu não lembrava que tinha isso aqui. Pois é, ele tem. Não é mesmo? Então, eu não sabia que aqui também era residência. Eu não sabia, isso é normal. Eu não sabia que naquela rua tinha uma igreja. Até que você teve que ir lá. Entendeu? E aí você aprendeu. Tudo bem? Então, fiquem firmes aí que eu vou voltar, que eu vou entrar na apostila, exatamente onde eu parei na semana passada. Tá bom? Então, agora, uma janela. Aqui está a sua apostila. E me fala se vocês estão vendo, senão... Tudo bem aí, Fernanda? Pode abrir o seu microfone e falar para mim se vocês estão vendo. Sim. Então, tá bom. Princípios básicos de interpretação bíblica. Primeiro, trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. 2, a Bíblia é seu melhor intérprete, a Escritura explica melhor a Escritura. 3, o novo nascimento, isto é, a fé salvadora e o Espírito Santo são essenciais para compreender. 4, que foi onde nós gastamos um tempo maior. Interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da experiência pessoal. Tá ok? O que nós queremos dizer com isso, semana passada? Ninguém está dizendo que a experiência que você teve, ela não é verdadeira. Ninguém está dizendo que ela não tem valor. Ela só está dizendo que a Bíblia é a luz. Estão me ouvindo?
maior. E a experiência pessoal é a luz menor. Tá ok? Então, aqui nós não estamos falando de vida cristã. Nós estamos falando de como interpretar a Bíblia. Número 5. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por um mandamento. Ele não está dizendo que os exemplos bíblicos só são verdadeiros. Eles estão dizendo que eles só têm autoridade no sentido para você fazer. Moisés foi lá confrontar o líder do Egito. Não significa que você tem que comprar uma passagem de avião, ir lá no Egito e confrontar os líderes. Certo? O apóstolo Pedro negou Jesus. Não está dizendo que você tem que negar Jesus. Então, você não está obrigado a seguir qualquer exemplo ou história da Bíblia se não tiver apoio de um mandamento. É isso que ele está querendo dizer com há fatos que a Bíblia descreve, mas não prescreve. Ao registrar um episódio, não significa que está aprovando o que aconteceu. E esse é um dos erros que as pessoas não crentes cometem em relação à Bíblia. Eles acham que tudo que está lá, Deus está aprovando, e tudo que está lá é para fazer hoje. Não. O fato, um exemplo clássico disso é a poligamia. Não é? As 12 tribos de Israel estão relacionadas aos filhos de Jacó. Jacó teve filho com Lia, teve filho com Raquel, teve filho com as servas dessas mulheres. Não é mesmo? Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Ixi. A Bíblia não está dizendo que isso é bonito, que é para você fazer igual. Ela está registrando. Alguém ilustrou isso como o apresentador, né, no telejornal, melhor, o repórter, o âncora, que você quiser chamar, ele vai dar uma notícia, ele não está dizendo que aquilo é bonito, que ele concorda com isso. Não é? Então, a mulher que foi morta pelo marido, né, a menina que matou os pais, ou então o pai que abriu lá um lugar na janela, na telinha, na tela que protege a janela, e jogou a menina lá do 6º andar. Ninguém está falando que isso é bonito. Ah, explodiu uma bomba e matou tantas pessoas. Que bom, né, que morreu tantas pessoas. Não. Ele está dando uma notícia. E, às vezes, tem determinados repórteres que até falam, olha, infelizmente, é uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas temos que dar. Então, a mesma coisa se aplica aqui. Então, essa regra, que ela é importante, ela diz isso, tá? Que o exemplo bíblico só tem autoridade quando ele é amparado por um mandamento. Tem coisas que a Bíblia registra, mas não significa que ela está aprovando o que aconteceu. Amém? Vou caminhar. Pode falar. Eu vou voltar aqui. Nesse tópico 5, se aplica quando, por exemplo, na história do bom samaritano, quando no final o exemplo é vai tu e faz o mesmo. Gente, um ponto a mais para o Christian. Eu não falei, mas esse é um exemplo que eu sempre gosto de mencionar. Então, até essa parábola foi contada porque alguém fez uma pergunta para Jesus. Pergunta qual é o principal mandamento, ele fala que é amar a Deus com coração, alma, força e entendimento, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí o intérprete da lei pergunta assim, quem é o meu próximo? Aí ele conta a parábola do bom samaritano. Aí no final ele pergunta assim, qual dos 3 amou o próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Ele fala, o samaritano. Jesus faz o quê? Vai tu e procede de igual modo. Então esse é um exemplo. Sim, isso é claro que é para fazer. Tá ok? Bom a gente lembrar disso. Outra coisa também, aproveitando o texto de hoje, o texto não está falando que é para você jejuar durante 40 dias e 40 noites. Que alguém já falou que se não fosse pela força que Deus dá, o ser humano não iria conseguir. Não é mesmo? Então ele fez isso e eu vou fazer também. Não está dizendo que é para fazer. É bom a gente lembrar disso daí. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes porque é nosso assunto.
Mas muitas pessoas pegam isso, não estou criticando, mas só lembrando, igrejas ou isso para campanha, né? A dieta de Daniel, o jejum de Daniel, isso aqui não sei o quê. Tem os elementos culturais. Ok? Vou voltar, que ainda tem algumas. Então, vocês... compartilhar. Tem alguma coisa errada. O que está aparecendo para vocês aqui? Parece que não é o que eu queria. Fala para mim. A apostila, pastor. Estava aparecendo a capa da apostila. Não, não era isso que eu queria, não. Espera um pouquinho. Deixa um pouquinho aqui. Uma janela. Obrigado. Agora vai aparecer. Certo? Certo. O propósito principal da Bíblia não é aumentar o nosso conhecimento, mas mudar a nossa vida. Claro que vai aumentar o nosso conhecimento, mas temos que lembrar. Aquela frase de Lutero, né? Se alguém leu a Bíblia e não encontrou nela Jesus Cristo, então ele não leu a Bíblia. As pessoas podem ir para a Bíblia porque, não estou criticando, estou só lembrando, querem fazer uma novela sobre José, quer fazer um filme sobre os 10 Mandamentos, quer fazer uma peça de teatro sobre Jesus, tudo bem. Só que o propósito principal dela não é aumentar o nosso conhecimento, mas é mudar a nossa vida, tá bom? Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 3,15, essas sagradas letras são para mostrar o caminho para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tá ok? Só para lembrar disso. Número 7, princípio de interpretação da Bíblia. Antes de interpretar a Bíblia teologicamente, você precisa compreendê-la gramaticalmente. O que significa isso? Significa que a Bíblia é um livro divino, mas a Bíblia também é um livro humano. Tá? Ele é uma obra de literatura, ele é uma obra literária. E, como tal, ele também segue as regras da gramática. Ela também tem as classes gramaticais. Que é isso, pastor? Verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, pronome, artigo. Chega, pastor. Tem tudo isso. Tá certo? Então, nós temos que entender isso perfeitamente. Eu vou voltar para a sala de aula e vou mostrar uma coisa para vocês. Vou mostrar um texto para vocês muito precioso, tá bom? Eu vou para a Bíblia agora. Aqui, ó. Acompanhe-me. Eu estou em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Não vou cantar, mas é daqui aquele famoso cântico, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, os chamados pregadores da teologia da prosperidade, só para lembrar que eu também quero prosperidade na minha vida, aquela que Deus tem para mim, eu quero. Usam esse texto. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. O texto não diz isso, não diz. Pastor, você acabou de ler, então eu vou ler de novo. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, agora eu vou mais devagar, tá? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui é um pronome demonstrativo, tanto na língua portuguesa quanto no texto original grego. Quais são estas coisas? O que a gente faz? A gente volta para pegar o contexto e ver o que Jesus está falando aqui. Como que começa esse parágrafo? Né? O parágrafo é aquele que começa assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. É o texto de observai as aves do céu, não semeiam nem colhem. É o texto de olhe os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, assim por diante. E agora vem a pergunta de Jesus. Afirmação de Jesus, Mateus 6,31, preste atenção. Portanto, não vos inquieteis, é a mesma palavra lá para não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos?
que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais são estas coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. O que comer, o que beber e o que vestir. É mesmo? É mesmo. Então, o que o texto não está dizendo? Não está dizendo que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Não, o texto não diz todas as coisas. O texto diz todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí o pronome demonstrativo, né, ele se refere ao quê? Vou repetir. Ao que comer, ao que beber e ao que vestir. Pastor, aí, de fato, tem uma boa diferença. É aquele versículo que o salmista fala, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi, se você quer o endereço... Não, deixa eu colocar aqui que é melhor, né? Está aqui na frente mesmo. Salmo 27, 20, não. Salmo 37, os que gostam de anotar, 25, está lá, ó. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E aí o Emanuel Fernandes, que foi durante 8 anos prefeito de São José dos Campos, ouvi ele dizer uma vez: quando eu vejo um mendigo na rua, eu sei que ele não é evangélico, não é crente, porque o evangélico cuida dos seus. Tá? Cuida dos seus. Tiago fala no capítulo 2. Ele não está dizendo que todo mundo vai morar na mesma casa, mesmo padrão, todo mundo vai ter o mesmo carro, todo mundo vai ter o mesmo salário. Não, isso não existe. Tá? Nem no novo céu e na nova terra vai ser assim. Deus, né, tem os seus filhos. Mas Tiago diz que na igreja ninguém pode estar com fome ou com frio. Ninguém. Tem que ter um amparo. Então, esse é um exemplo de interpretar a Bíblia gramaticalmente. O que o texto está dizendo? Tá ok? Tá bom. Então, esse é um deles. Então, como alguém fala assim, Jesus, ele falou isso, ele afirmou. Não, ele não afirmou, ele perguntou. O outro texto, por exemplo, eu não vou para lá por causa do nosso tempo, é o do divórcio. Eles perguntam, Mateus 19, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus responde, que como o Criador fez desde o princípio e tal. Aí eles falam assim, então por que Moisés mandou da carta de divórcio? E Jesus responde assim, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu. Eles falam assim, mandou. E Jesus falou assim, permitiu. Os verbos são diferentes. Né? A pessoa fala assim para você, você poderia fazer o favor de pegar um copo com água para mim? Você poderia fazer o favor de pegar aquele livro que está em cima daquela mesa? Diferente. De falar assim, eu estou mandando você fazer isso. É diferente. Não é? É diferente. Então, no serviço público, seja ele estadual, federal, municipal, tem o famoso ponto facultativo. Não é? Quando está num feriado. Então, você pode vir trabalhar ou você pode não vir trabalhar. Se você não vier trabalhar, fique tranquilo que não vai ser descontado do seu salário. Por isso, é ponto facultativo. Ou então, se é obrigatório, é obrigatório. Foi uma das discussões sobre a questão da vacina no começo. Se ela seria obrigatória ou não seria obrigatória. Tá bom. Então, isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante. Né? Então,
antes de interpretar a Bíblia teologicamente, nós temos que interpretá-la gramaticalmente. Não significa que você tem que fazer um curso de língua portuguesa, mas tem que lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela também respeita, vamos dizer assim, obedece e segue normalmente as regras da gramática, e tem que seguir. E muitas vezes isso vai nos ajudar bastante. Amém? Vou voltar lá. Tem muita coisa hoje. Fiquem firmes aí. Onde é que está aqui? Opa! Tem hora que ele fecha a apostila aqui para mim. Esse de vocês é diferente. Tá. Na hora que ele fecha a apostila aqui para mim, ver se ele vai me deixar aparecer aqui. Ó. Oh, gente, desculpa, mas esse aqui... Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. O seu é diferente do meu. Um minuto, por favor. Ok. Não, ele não está me deixando aqui. Uma janela. Oh. Ele não está me deixando fazer isso aqui. O que está aparecendo aqui para vocês? Eu estou precisando de tempo e ele ainda faz isso comigo. Ó. Não está aparecendo a... Só um minutinho. Uma janela. Ó, finalmente. Vamos lá, desculpa, gente. Então, vamos lá. Antes de interpretá-la teologicamente, precisa gramaticalmente. Tudo bem aí? Número 8. Costumes culturais influenciam na interpretação da Bíblia. A lista é longa, eu vou só mencionar. Então, você tem questões de política, religião, economia, leis, agricultura, arquitetura, vestimentas, vida doméstica, geografia, estrutura. Tudo isso precisa ser... pastor, não, é só para você considerar. Eu vou te dar um exemplo, tá? Já que eu fechei o texto bíblico e poder abrir, mas você abrir esse aqui para você, é aquele exemplo de alguém que Jesus fala para ele seguir. Eu sei onde é que está o texto. Lucas 9, de 57 a 62. Senhor, permite-me sepultar o meu pai. E Jesus disse o quê? Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Seguir-te-ei para onde quer que fores, Senhor, mas deixa despedir-me de casa. Jesus disse, não. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino. Se você olhar esse texto e não souber o que tem por trás dele de costume, de uso, de cultura, você vai achar que Jesus foi desumano, que ele não amou. O que tem lá atrás? Então, você vai ter que pegar um comentário, um estudo, para poder entender essas questões culturais que vão te ajudar na interpretação do texto. Tá bom? Número 9, a escritura tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, irmãs e irmãos, que o primeiro sentido de um texto escrito, que o texto também pode ser falado, cantado e assim por diante, é ser literal. Por exemplo, quando chega a sua conta de luz, quando chega a sua conta de água, o extrato do cartão, certo? O resultado de um exame que você faz de saúde, de sangue, de tomografia, uma carta que chega, o resultado do concurso, de uma prova. Então, o que está escrito lá é o que está valendo. É isso que quer dizer com a escritura tem somente um sentido e deve ser tomado literalmente. É claro que tem alguns textos que o sentido figurado é claro, está muito claro, está muito lógico. Por exemplo, se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Se tua mão te faz tropeçar, corta. É claro que Jesus não está incentivando a amputação física, mas espiritual. Se o teu olho te faz tropeçar, não olhe. Se o teu pé te faz tropeçar, não vá, não se aproxime. Mas o sentido primário, principal de um texto é ser literal.
como acontece com todo o texto escrito. Tá? Bom, aqui está escrito, aqui está dizendo um aviso que o banco vai abrir 10 da manhã e vai fechar 4 da tarde. Você talvez já tenha passado por isso, ou já viu pessoas brigando na porta do banco que chegaram 4 horas e 1 minuto e o guarda, o segurança do banco, não deixou entrar. Todo ano, no concurso do Enem, que os portões fecham 13 horas, tem sempre alguém chegando atrasado, chorando, esperneando. Ah, mas o ônibus atrasou, papapá. 13 horas vai fechar. 13 horas significa 13 horas, 1 da tarde. Tá bom? Número 10, interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. E aí continua dizendo assim, você não vai conseguir fazer isso sem a ajuda de um dicionário bíblico ou comentário. Número 11, interprete a palavra em relação à sua sentença e o seu contexto. Exemplo, a palavra fé tem o mesmo significado nesses 4 textos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas e Efésios? Resposta, não. Por exemplo, em Romanos 14, 23, Paulo diz assim, tudo que não provém de fé é pecado. Eu era recém-convertido, estava almoçando na casa de um irmão jovem como eu, ele falou assim para mim, Humberto, a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então, se eu tomar esse copo com água sem fé, eu estou pecando. Eu era recém-convertido, mas naquela hora eu pensei assim, será que a Bíblia está falando isso? Se eu tomar um copo com água sem fé, eu estou pecando? Se eu atravessar a rua sem fé, eu estou pecando? Será? Então, na hora que eu for tomar banho sem fé, não tem nada a ver. A palavra fé em Romanos 14 significa uma boa consciência. É o texto que Paulo começa falando sobre os fracos e os fortes. 1 Coríntios 12, 9, Paulo fala sobre o dom da fé. Efésios 2, 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Então você tem a fé salvadora, você tem a fé operante, você tem a fé santificadora, você tem o dom da fé. É a mesma palavra, mas qual o significado que ela está sendo usada aqui? Não é? Se eu falar para vocês o seguinte, olha, hoje à tarde eu descasquei uma manga e comi alguns pedaços dessa manga, mas que delícia, estava docinha. É claro que você não vai entender que eu estou falando da manga da minha camisa, que também chama manga, que escreve do mesmo jeito, que pronuncia do mesmo jeito, mas é uma peça, uma parte do vestuário, e não uma fruta para se comer. Então é isso que ele está querendo dizer. Essa palavra está sendo usada aqui em que sentido? Ok? Número 12, uma doutrina não pode ser considerada bíblica, a não ser que resuma e inclua tudo o que a Escritura diz sobre ela. Gente, isso aqui é uma doutrina, tá? Uma coisa mais profunda. Porque se 99 versículos da Bíblia disser sim e um disser não, então você não pode dizer que aquela doutrina é bíblica. Não é aquele estudo bíblico que você vai dar de 15 minutos no aniversário da irmã Maria, ou jovem que está fazendo aniversário. Não, ele está falando uma doutrina. É diferente. 13, por mais que estudemos as escrituras, nossa mente é limitada. Todas as nossas, a minha também é. A linguagem humana é limitada, a mente humana é limitada. Deus é maior do que ele se revela a nós. Eu vou repetir. Deus é maior do que ele se revela a nós. Ok? Mas aquela parte que ele revelou é suficiente para nos dar comunhão e paz com Deus. 14. Quando parecer que 2 doutrinas ensinadas na Bíblia são contraditórias, faça 2 coisas. 1, aceite ambas como escritura inspirada por Deus. E 2, creia confiantemente que elas se explicarão dentro de uma unidade mais elevada. Eu vou voltar para a sala de aula e vou encerrar aqui. Vocês estão me vendo, porque eu quero explicar alguma coisa. Eu era aluno no seminário, coincidentemente, onde eu estou agora, aqui em Anápolis, né? Agora eu estou numa sala que a gente ocupa aqui. E aí, acho que eu estava no 2º ano do seminário, eu falei para o meu professor, então, professor, isso é uma contradição da Bíblia? Ele falou, não, Humberto, não é contradição, é paradoxo. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu vou explicar o que é.
contradição é uma coisa, como a própria expressão diz, uma coisa contrária. Né? Contradição é uma coisa contrária. Então, vou usar a mesma ilustração que eu acabei de falar de uma fruta. Olha, qualquer fruta que você trouxer para mim, eu gosto de todas. Qualquer fruta, tá bom? Mas eu só queria lembrar para vocês que eu não gosto de comer manga. Comer manga ou chupar manga, se quiser. Você fala, eu não entendi. Ele acabou de falar que qualquer fruta ele gosta, mas ele disse que não gosta de manga. Manga não é fruta? Isso é uma contradição. O que é um paradoxo? O paradoxo é uma ideia paralela, não é uma contradição. Então, dá para explicar? Dá para explicar. Jesus disse assim, em João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus disse assim, em João 14:21, o Pai é maior do que eu. Não, espera aí, o senhor decide. Eu e o Pai somos um, ou o Pai é maior do que eu? Qual dos dois? Os dois. Eu vou explicar. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, João 10:30, ele está falando de essência, de natureza. Quando ele diz, o Pai é maior do que eu, ele está falando de posição. É fácil de explicar isso. O prefeito da sua cidade, o governador do seu estado, o presidente do nosso país, em termos de natureza, ele é igual a nós. A chuva molha ele, o fogo queima ele, e vai morrer como qualquer um de nós, em termos de natureza. Em termos de posição, ele é maior do que nós. Posição social. Certo? Porque Jesus se humilhou, ele é Deus do mesmo jeito. Então, esse é um dos exemplos de paradoxo. Qual dos dois? Os dois. Tá? Você tem no Evangelho de João, Jesus falando assim, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ah, sei. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Tá? Aí, no capítulo seguinte, Jesus fala assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, peraí. Qual dos dois? A resposta é os dois. Eu tenho os endereços certinhos aqui, tá? João 5,40, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. E em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Qual dos dois? Os dois. É uma contradição? Não. É um paradoxo. É uma ideia paralela. São duas verdades. Pode fugir à nossa compreensão. A minha também. É um desafio. Mas é uma verdade. Então, é isso que essa regra quer dizer. Quando parecer que duas ideias são contraditórias, aceite ambas como palavra de Deus e elas vão se explicar dentro de uma unidade maior. Tá? Irmãos, irmãs, eu sei que é muita informação para pouco tempo, mas você tem isso na sua apostila, você pode ler, você pode reler e pode ir trabalhando isso e assimilando aos poucos. Tá? Para encerrar, a gente já avançou um pouquinho no nosso tempo, mas a gente não está brincando aqui, né? Essas regras também servem, sabem para quê? Porque muitas pessoas falam o seguinte sobre a Bíblia. Olha, a Bíblia é o seguinte, cada um interpreta do jeito que quiser. Cada um tem sua própria interpretação. Não, isso não é verdade. Tem regras. A doutrina que estuda a interpretação da Bíblia chama-se hermenêutica, por causa de Hermes na mitologia da Grécia Antiga. Os estudantes de direito também estudam hermenêutica jurídica. Por quê? Para aprender a interpretar a Constituição do Brasil, o Código Civil, o Código Penal e outras coisas mais. Então, de vez em quando, a gente acompanha na televisão
o Supremo Tribunal lutando lá para interpretar alguma coisa. O que essa lei quer dizer? O que esse texto quer dizer? Então, assim, não é aberto, cada um interpreta do jeito, o famoso a seu bel prazer. Não, não, não. Você tem regras de interpretação da Bíblia, porque também é um texto que exige uma interpretação. Tá bom? Vamos lá. Se você está... Eu vou atualizar você. O nosso curso é Como Estudar a Bíblia. E são 4 leis do estudo bíblico. A primeira é observação. A segunda é interpretação. A terceira é correlação e a quarta é aplicação. Então, é claro que essas 2 últimas, eu vou falar sobre elas na semana que vem. Mas essa é a sua pequena tarefinha. Pequena, tá? Uma coisa que vai te ajudar muito, inclusive, a ter melhor proveito na aula da próxima semana, tá? Vai ajudar você a ter melhor proveito na aula da próxima semana. Deixa eu só pegar aqui para lembrar para vocês. Então, eu quero pedir, por favor, que vocês leiam da página 18 até o final, que, na verdade, é até a página 20 e... Essa apostila de vocês deram quanta página? Porque, dependendo do curso, eu mesmo. 18, 19, 20, 21, 22. Ah, é muito pouco, hein? Só 5 páginas? Que moleza. Tá bom, Fernanda? Você que é a chefe do curso aí, lembrar o pessoal, ler páginas 18, 19, 20, 21, 22. Leia. Tá bom? Para a próxima quarta-feira, que já é a nossa última aula, dia 24 de novembro. Tá ok? Irmãos, muito obrigado. Tá? Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Eu esqueci de abrir esse parênteses. Tudo bem? Eu sei que é muita informação. Volta, relê, isso vai ser bom. Fernanda, você me permite? Deus te abençoe, pastor. Tudo certo? Amém. Só quero que vocês leiam, tá bom? Tá bom. E vou para o meu fôlego, porque amanhã também eu vou dar aula a partir de 8h30 da manhã no curso aqui do mestrado, de manhã até meio-dia, depois de 2h30 até 5h30, depois tem a noite. Mas tá bom. Um prazer estar com vocês. Obrigado, amém, irmãos. Obrigada, pastor. Parabéns por hoje, parabéns. Estão esquentando o motor, estão esquentando. Paz. Orem por mim, pastor. Oramos sim, oraremos. Então, muito bom, né, meus irmãos? Eita, como é bom, né? Pastor Luiz André estiver nos ouvindo, agora vamos passar depois o rojão para ele ano que vem. Vamos pedir uma sala para a gente continuar na escola bíblica aos domingos, aprofundando, né? Para quem quiser. Vamos orar por isso, que o Senhor nos direcione a isso. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigada a todos. Vamos orar para a gente encerrar. Alguém tem algum pedido de oração específico para a gente orar agora? Continuar orando pela Amanda, né, Fernanda, por favor. Tá aqui já. Amanda está aqui nas nossas orações. Então, se ninguém tem, vamos encerrar, então, nossa escola bíblica. Vamos fechar os nossos olhos. Dona Reginilda levantou a mão. Pode falar, Dona Reginilda. Será que foi sem querer? Não? Então, vamos orar para a gente encerrar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por este momento tão gostoso que tivemos aqui juntos, reunidos, como família do Senhor, ó Pai, diante da Tua palavra. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada por esse privilégio que o Senhor nos dá. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos capacitando, nos ajudando nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, ó Pai, de interpretação, de compreensão
da maneira correta como deve ser feito, Pai, da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos diligentes no estudo, na busca, ó Pai, por conhecer mais a tua palavra, para que não sejamos enganados, para que não sejamos levados, ó Pai, como diz a tua palavra, por qualquer vento de doutrina. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos transformados através do estudo e da compreensão daquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra, Pai. Nos ajude a sermos mais parecidos com Jesus a cada dia também, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa mente, o nosso coração estejam abertos e sensíveis, Pai, para ouvir a tua voz quando estivermos lendo a palavra todos os dias, ó Pai, no nosso momento devocional. Que o Senhor fale conosco, que a gente possa estar atentos para ouvir a tua voz, Pai, nos ajude. Peço também, ó Pai, por alguns nomes, alguns pedidos de oração que temos aqui. Quero pedir pelo tio Dabá, que está com Covid, internado, Pai, que o Senhor continue cuidando da recuperação dele, cuidando também de sua família, Pai, acalmando os corações, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor continue cuidando também da Amanda. Nós temos orado por ela há bastante tempo, Pai, há alguns anos, e o Senhor sabe de tudo que a tua serva precisa, Pai. Que o Senhor continue cuidando da saúde da Amanda, cuidando do seu emocional, trazendo ao coração dela fé e esperança de que o Deus que está cuidando dela é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Em nome de Jesus. Colocamos também a Daniela, a nora do Queiroz, nas tuas mãos mais uma vez. Na próxima semana já estará tendo seu bebezinho. Que o Senhor cuide, Pai, de cada detalhe do parto e que na próxima semana, se assim o Senhor permitir, tenhamos boas notícias, Pai, desse nascimento. Em nome de Jesus, que o Senhor continue também cuidando da Cíntia, abençoando, Senhor, a recuperação total da tua serva e cuidando de tudo que ela precisa. Pai, cuida de nós também, nos dando uma boa noite de descanso e de paz na tua presença, Pai. E pedimos e agradecemos por tudo no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau.